Como desenvolver numa criança o amor pelos livros? Como criar hábitos de leitura? Como desenvolver dentro da rotina de uma criança o prazer de ler? Essa é uma dúvida muito frequente entre os pais e que, já para começar, a gente tem que falar que o hábito de leitura é adquirido sobretudo através do exemplo. Pais que leem geralmente têm filhos que leem. Não adianta eu encher o meu filho de livros lindos, interativos, pop-ups e não sei mais o que, se essa criança não vê em casa uma mãe que lê, um pai que lê, avós e etc. Então, é sobretudo um exemplo. Eu tenho um filho de 14 anos, ele hoje já é um adolescente, mas ele sempre viu a mãe como uma leitora voraz. Eu sou uma pessoa que preciso de literatura para sobreviver, não só a literatura técnica dentro da minha área de trabalho, isso não conta, embora seja um exemplo de que o estudo faz parte da vida, que mesmo quando os pais são adultos, eles continuam estudando, se atualizando, mas aqui a gente está falando de prazer na leitura, de ler para se enriquecer como pessoa e todos os benefícios que a literatura traz em termos de enriquecimento de vocabulário, de melhora na capacidade de expressão, mas sobretudo na literatura como um veículo para expressão de sentimentos, de emoções. É através dos livros, como através de todas as formas artísticas, que a gente se reconhece, que a gente dialoga com aquelas emoções expressas nos livros. Isso é uma coisa muito importante da gente estimular e da gente desenvolver ao longo do crescimento de uma criança. Então, ok, eu sou uma mãe que lê, ou um pai que lê, né, uma família de leitores, e de que maneira eu vou introduzir esse hábito? Eu me lembro de uma amiga que ela falou que teve muita dificuldade, ela hoje é uma leitora, conto mais também, mas ela falou que durante muitos anos ela teve dificuldade no relacionamento dela com os livros, porque quando ela tinha 12 anos, o pai dela falou para ela que ela não seria ninguém na vida enquanto ela não lesse Guerra e Paz e Os Irmãos Karamazov. Tolstói e Dostoiévski. Aos 12 anos a gente vai combinar que não é a leitura mais interessante. São livros incríveis, fantásticos, importantíssimos, mas não para serem lidos aos 12 anos. Né? Aos 12 anos eu realmente prefiro que o meu filho leia Percy Jackson, Harry Potter, Pedro Bandeira, né? Aos 12 anos ele leu toda a série da Droga da Obediência, Droga da Amizade, a série incrível do Pedro Bandeira, para a gente falar de literatura brasileira, mas também tem coisa muito boa na literatura infanto-juvenil internacional. Eu cito particularmente o Percy Jackson e o Harry Potter, que apesar de toda a discussão, mas na verdade a grande literatura, a alta literatura que a criança precisa ler, eu tenho as minhas dúvidas em relação a apresentar Clarice Lispector no 8º, 9º ano, jovens de 13 anos lendo Mia Couto, Clarice Lispector. Eu entendo o ponto de vista a favor, mas eu entendo também que às vezes é preferível você oferecer uma literatura mais palatável, mais próxima da linguagem daquele jovem, daquele adolescente, para que ele tenha amor pela literatura, para que ele termine um livro querendo ler o próximo, para que ele queira se tornar cada vez mais um devorador de livros, do que apresentar a alta literatura antes que ele tenha maturidade suficiente para isso. Aí você vai me dizer, Renata, nosso assunto aqui é primeira infância. Eu achei que você ia falar de apresentar literatura para bebês, para crianças de 1, 2, 3, 4 anos. Sim, o assunto é o mesmo.
porque é desde a primeira infância, desde o primeiro ano de vida, que a gente começa a despertar na criança o interesse pelo livro, e que é um interesse, num primeiro momento, sobretudo sensorial. E é essa intimidade que a criança vai ganhando desde que ela tem meses de vida, né? Ela vai ganhando essa intimidade com o livro objeto, e objeto sensorial, e objeto de relação, de conexão com a mãe, o pai, a babá, a avó, a pessoa que está ali usufruindo daquele objeto naquele momento com essa criança. É isso que vai fazer com que mais tarde essa criança já tenha o desejo espontâneo de conviver com os livros. Quando o Dudu tinha 2, 3 meses de idade, ele já tinha muitos livrinhos de pano. Vai dizer, Renata, você é uma doida, você é a primeira a dizer que a gente não deve dar estímulos cognitivos cedo demais, que o primeiro momento, né, os 3 primeiros anos, mas sobretudo os 3 primeiros meses, eles são um momento de banho sensorial. Em outros vídeos vocês, né, já me ouviram falar sobre isso. Sim, como eu falei, nesse primeiro momento, o livro ele é um objeto sensorial. É o meu presente favorito para dar na maternidade, ou quando eu visito uma amiga, uma prima que tenha tido bebê, os livrinhos de pano. O livro de pano, ele é, antes de mais nada, um brinquedo seguro, ele não machuca. O bebê, quando ele ainda está ali no berço, começando a manipular objetos, a olhar o móvel, a brincar com aquele bicho de pelúcia, aquele soninho que tem no berço, um livro de pano, ele é um brinquedo seguro para ele manipular. Ele é um brinquedo que tem muitas cores, tem uma variedade de cores, ele tem uma variedade de maneiras de segurar, ele abre, fecha, ele amassa, ele volta ao formato anterior, às vezes ele tem barulho, alguns livros para bebês tem coisa que você aperta e faz barulho, ou que você amassa e faz né, sons. Então, nesse primeiro momento ele é um brinquedo, e um brinquedo que tem uma série de estímulos sensoriais, táteis, visuais, sonoros, e que tem uma estimulação motora também, o bebê que pega, que abre, que fecha, que mexe. Desde que o Dudu era muito pequenininho, assim, 3 meses de idade, o que eu fazia com ele? Eu deitava na cama, eu deitava ele, assim, botava os travesseiros, deitava ele do meu lado, ficava do lado dele e ia abrindo o livrinho de pano, ia mostrando para ele aquelas imagens, ou eu ia lendo o que estava escrito, geralmente esses livrinhos têm uma palavra por página, ou eu mesmo ia inventando, ia falando, olha só o caracolzinho que está andando no jardim e tem uma árvore, e ele não estava entendendo nada daquela historinha que eu estava contando, mas ele estava tendo um momento de proximidade comigo, a gente estava juntinho ali com aquele objeto, ele estava ao mesmo tempo vendo cores, vendo o meu movimento, ouvindo a minha voz. Então tinha toda uma troca acontecendo, todo um estímulo essencialmente sensorial que estava acontecendo ali naquele momento. E que aquilo foi progredindo até quando ele já sentava e que ele já podia manipular ele mesmo aqueles livrinhos, e que eu continuava inventando aquelas historinhas, e que eu deixava ele abrir às vezes na página que ele queria. Olha só, Dudu, você escolheu a página que tem o cachorrinho, vamos apertar para ver que barulho que faz. Ainda dentro desse sentido do sensorial, uma coisa muito importante, deixar o livro ao alcance da criança. Aqui em casa, eu estou no escritório aqui da minha casa, atrás aqui do celular é livro para tudo quanto é lado, eu tenho estante de livro até o teto, mas vocês estão vendo que eu tenho uma parte aqui da minha estante que vai até o chão. Vocês não estão vendo o chão, mas vocês estão vendo que tem uma estante comprida aqui que vai até o chão.
Quando o Dudu era bebê, quando ele começou a engatinhar, arrastar, o que eu fiz? A prateleira que fica rente ao chão era a prateleira dele. Aqui tinha os livrinhos de pano, depois, mais tarde, um pouco, tem os livrinhos de papel cartonado. Eu não tenho os grandes aqui, eu ainda tenho esses pequenininhos. Esses livrinhos que o papel é grosso, tá vendo? Olha só, que a criança pode manipular sem rasgar, sem amassar. Então, o Dudu tinha muitos livrinhos desse tipo que ele podia brincar. Novamente, não é para aprender a ler, não é para aprender a diferenciar as cores, é muito cedo para isso. É para ter uma relação sensorial e afetiva com esses livros. O livro, nesse momento, ele é um brinquedo, e um brinquedo carregado de estímulos e carregado de relação. Relação da criança com aquele livro, né, a maneira que ele manipula, tem todo um estímulo motor aí envolvido também, e relação do livro com aquele que está contando a história, que está lendo, que está vivenciando com ele aquele momento. O que eu fazia na época, quando ele estava ainda começando a arrastar, engatinhar, até ele ter uns 2 anos de idade? Era a prateleira lá de baixo, junto ao chão, que tinha todos os livrinhos dele. Esse futon aqui, ele era mais para lá, e aí eu tinha um super puff delicioso no chão. Dudu vinha engatinhando direto, ele sabia que os livrinhos dele estavam ali. Ele vinha, ele sentava no chão, ele mexia à vontade, bagunçava do jeito que ele quisesse, escolhia, sentava no puffzinho dele e ficava brincando com os livros. Pronto, está criado um leitor nesse momento. Quando ele cresceu mais um pouco, em torno dos 3 anos, o que eu fiz? Eu mudei para a segunda prateleira. É a primeira que vocês veem ali, até hoje, é uma prateleira de livros infantis aqui. Hoje não são mais os livros dele que ele usa normalmente, ali eu tenho basicamente os livros que ele quis guardar. A gente já doou a maior parte dos livros dele, de quando ele era pequeno, né? Mas aqueles ali são os livros que ele quis guardar por razões afetivas, né? Livros que ele tem uma conexão, que para ele tem um valor sentimental, ou então livros que ele fala, não, esse é um clássico, nós temos que guardar e tal. Mas ele tem a estante de livros no quarto dele hoje em dia. Esse é um outro assunto, né? Que eu vou fazer então um parêntese aqui. O ideal não é ter livro no quarto. Os livros, eles são alergênicos. O papel, ele guarda ácaros. Crianças alérgicas, sobretudo, não devem ter estante de livro no quarto. Quando o Dudu era bebê, a gente não tinha livrinhos no quarto dele, né? Mesmo eu e meu marido, a nossa biblioteca não é no nosso quarto, porque o livro guarda papel, né? Guarda papel, né? O livro é feito de papel e o papel guarda ácaro, guarda poeira. Isso não é o ideal. Porém, o período da adolescência é um período particular na vida da construção do indivíduo. E o quarto do adolescente, sobretudo, é um lugar de muita construção de sentido, de significados, os objetos, a organização do quarto do adolescente fala muito de uma necessidade de expressão dessa individualidade, né? É importante, a porta do quarto dele é um monte de adesivo colado. É lindo aquilo? Não, meu Deus do céu, a casa tá com a pintura tão novinha, acabou de pintar a porta, eu vou deixar ele colar esses adesivos na porta? Vou, porque na adolescência ele está se construindo na individualidade dele, nas escolhas dele, e é importante, claro que você vai guardar as devidas proporções, os devidos limites, não é uma coisa que pode tudo, mas a decoração do quarto e a escolha dos objetos e da cara que esse quarto vai ter faz parte da expressão de quem eu sou. No momento em que eu deixo de ser, acabou a primeira onda, né? Acabou a primeira infância, teve aquele período de transição da pré-adolescência, eu estou me construindo como um indivíduo único,
que sou diferente da minha mãe e do meu pai, que tenho as âncoras da minha mãe e do meu pai como função, né? Eu sempre falo isso, a gente tem todas as configurações familiares possíveis, 2 mães, 2 pais, avós, né? Assim, mãe solteira, pai solteiro, eu tenho todas essas configurações, mas quando eu falo em mãe e pai, estou falando em função materna, função paterna. Então, na chegada da adolescência, eu já preciso ter minimamente internalizado as referências que me dão âncora, que me dão segurança e que me permitem dizer: eu sou um indivíduo único que tenho a minha própria maneira de me expressar. E nesse sentido, eu abri essa exceção. A gente tem aqui os clássicos e os livros de valor sentimental, mas a coleção do Harry Potter, a coleção do Percy Jackson, a coleção do Pedro Bandeira e uma série de outros livros que para o Dudu fazem sentido estarem perto dele, estarem ao alcance de visão dele, dentro daquele ambiente que pertence somente a ele, né? Assim como o violão, a guitarra, alguns até mesmo alguns brinquedos, né, bonecos que ele deixa ali como uma lembrança da infância, né? Tudo isso, o mural com imã, onde tem fotos dos amigos, enfim, onde tem a medalha do campeonato de futebol. Essa configuração do quarto do adolescente, ela precisa ser respeitada como uma expressão de individualidade. Então, eu realmente abri essa exceção. Dudu tem livros no quarto dele, mas, sobretudo, se você tem um filho alérgico, não é a melhor ideia. Então, o meu combinado com o Dudu não vamos encher essa estante de livros, você vai escolher os livros que são importantes para você permanecerem no seu quarto. E os outros estão aqui na nossa biblioteca familiar.